negócio. Então, para a própria sustentação dessas Olimpíadas, desse COI, eles também precisam atender a interesses do capitalismo. E o capitalismo de hoje, ele já se preocupa em atender a minorias, né? Então, esses discursos todos que nós temos hoje, dessa força das minorias hoje, impactam de alguma maneira nas estruturas, seja do próprio capitalismo, seja do COI. E vamos vendo essa abertura, ainda que tímida, aos protestos, o que é fantástico, porque as Olimpíadas já nasceram de um protesto. Eu lembro, eu sou muito mais, não sou do esporte, né, gente? Eu sou muito mais da história, mas eu lembro que lá na virada do século XIX para o XX, quando surgem as Olimpíadas, né, melhor dizendo, quando elas são refundadas, né, por um francês, o Pierre de Coubertin, as mulheres são colocadas de lado, né, nessas Olimpíadas. Mas uma mulher já protesta na prática esportiva, fazendo a prática esportiva, fazendo a maratona e conseguindo ali ir mais rápido do que homens, né? Ela é grega, eu não vou saber citar aqui o nome, vou ter que procurar um lugar, mas é interessante perceber como as Olimpíadas sempre tiveram essa dimensão política, quer explícita, quer implícita, quer direta ou indiretamente. E vou ficar calado porque eu falo demais. Não, tá ótima a nossa conversa. Vou jogar a bola para Cleiton agora, que acho que ele tem uma contribuição a fazer. Sim, sim. Falando um pouco sobre esse contexto da própria mudança do COI em permitir algumas manifestações, isso já vem de uma pressão que o COI e algumas outras entidades como a FIFA ela vem sofrendo em relação a uma série de manifestações que vem acontecendo em vários esportes, né? Então, desde que eclodiu essa questão do Black Lives Matter, com o assassinato de George Floyd, muitos esportes se manifestaram, muitos atletas. A NBA, inclusive, ela chegou a interromper a sua competição, os playoffs. Então, tiveram vários jogos que ficaram suspensos como uma forma de manifestação, uma forma de protesto. Aconteceu também na Fórmula 1, né? Sempre que acontecia, antes de um evento, né, os atletas, principalmente liderados por Lewis Hamilton, que é um piloto negro da Inglaterra, eles faziam manifestações. Então, essa decisão, essa tomada de decisão do COI, ela vem de uma pressão que ela já vem sofrendo, né, em virtude dessas manifestações que vêm acontecendo em vários esportes. E não somente depois do que aconteceu nos Estados Unidos, mas de antes disso, já vinha acontecendo várias manifestações de vários atletas de bastante renome. Como eu já falei, LeBron James nos Estados Unidos, do basquete, é um dos encabeçadores, e o próprio Lewis Hamilton na Fórmula 1. Pedro, quer falar? Quero sim, Felipe. Assim, agora que a gente já teve essa mudança de contexto, né? Agora em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, a gente teve, né, uma leve mudança em relação a esses protestos, né? Porque agora foi permitido no campo, né, as pessoas protestarem. E assim, dá para citar aqui o protesto antirracista que aconteceu na quarta-feira, dia 21, onde atletas do futebol feminino e masculino se ajoelharam em um gesto da luta antirracista, né, que foi popularizado nos últimos anos, como é o caso da atleta Georgia Stanway e a Kira Walsh, que são do time de futebol feminino do Reino Unido, né? E além disso, além do antirracismo no futebol, a gente teve também no futebol, a gente teve manifestações contra a intolerância religiosa. Quando, se eu não me engano, foi um jogador brasileiro, que foi o Paulinho, né? Ele marcou um gol e foi um gesto do ar, ele simulou atirar a flecha em homenagem ao orixá Oxóssi, né, do candomblé, em protesto a essa luta também contra a intolerância religiosa. Vou pegar o gancho, então, que o professor Dan aí falou da participação feminina nas Olimpíadas e vou seguir nesse tema. A gente sabe que, desde o início, não era a ideia de Pierre de Coubertin, contextualizando aqui rapidamente, é o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que traz todo o símbolo olímpico e é inspirado pelas Olimpíadas da Antiguidade para construir as Olimpíadas de forma bem mais pacata, mas com as tradições que nós vemos hoje.
Mas a ideia dele inicial é que não houvesse participação feminina nas Olimpíadas, assim como era na antiguidade. No entanto, isso tem sofrido resistência, e é assim que a sociedade muda, né? É através de resistência, é através dos movimentos sociais, e isso tem diminuído ao longo dos anos. Nas Olimpíadas agora de 2020, que aconteceu em 2021 por conta da pandemia, houve 49% de participação feminina, né, de atletas femininas, e a promessa para Paris 2024 é que haja igualdade total de gênero nas Olimpíadas, por isso eles estão fazendo diversas adaptações aí nas modalidades para isso. Representantes no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Marta, 6 vezes eleita a melhor do mundo, 35 anos, participou de 5 Olimpíadas, veio de cidade pequena, é um dos maiores símbolos aí das mulheres no esporte, e que infelizmente tem até menos visibilidade do que alguns atletas brasileiros, apesar de toda a sua história, toda a sua carreira e todo o seu talento no esporte. Queria fazer um outro destaque aqui também, que é a Megan Rapinoe, acho que é assim a pronúncia do nome dela. Ela foi escolhida pelo presidente americano Joe Biden para ser a imagem das campanhas pelo fim da discrepância de pagamentos entre homens e mulheres que ocupam funções semelhantes lá no país, né? Ela ganhou 4 Copas do Mundo, 4 medalhas de ouro olímpico e liderou um movimento que lutava pela justiça e igualdade de gênero lá nos Estados Unidos. A gente tem também Allyson Felix, né, que ela teve seus patrocínios reduzidos um dos patrocinadores reduziu o investimento em 70%, quando ela ficou grávida, e ela já tinha em seu currículo 6 ouros olímpicos e liderou um movimento aí para tratar dessa questão dos incentivos e patrocínios a mulheres, principalmente depois da maternidade, mulheres atletas. Vou jogar a bola para Raquel. Raquel, o que você acha desse caminho que está sendo galgado pelas mulheres, principalmente pelas atletas aí no esporte, ao ponto de reivindicar esse espaço que são delas por direito, mas que, infelizmente, até hoje, até as Olimpíadas que aconteceram esse ano, ainda não há essa igualdade total de gênero no esporte. Como é que você acha? Você acha que está progredindo, não está? A gente vai chegar lá, vai dar certo? A esperança é que sim, né? Ela é a última que morre. Pois é, eu acho que quando assim, mulher, né? Nasceu mulher, eu acho que é sinônimo de guerreira, de batalhadora, de luta, né? Porque eu acho que desde o início a mulher luta, né? E aí, aproveitando aí o gancho também da fala do Dan, né? Desde que houveram a abertura das Olimpíadas da Era Moderna, né, em 1896, no primeiro dia após as Olimpíadas já começaram os protestos, né, para que elas pudessem participar. Então elas não cruzaram os braços desde o início, né, mesmo diante de todas as adversidades. E aí, apenas em 1990 foi que foi liberado para que elas participassem, mas com muitas restrições ainda, né? E assim, a discrepância, se hoje a gente se espanta, né, com a divergência de salários, imagina naquela época que nem premiação elas tinham direito a receber, né? Elas apenas recebiam uma certificação para dizer, ó, ela participou, né? E ainda tinham as restrições de modalidades, não eram todas as modalidades que elas também podiam participar. E aí, depois apenas de cerca de quase 40 anos, né, que elas puderam receber a premiação equivalente a que os homens também recebiam. Porém, a gente observa que ainda hoje, pleno século XXI, ainda existe divergência salarial grande, né? A gente pode fazer, aproveitando o comparativo que você falou aí, da Marta e do Neymar, por exemplo, né? A gente sabe que a Marta, ela tem muito mais histórico de conquistas do que o Neymar, né? E ela tem uma divergência salarial muito, muito, muito grande em relação a ele, né? E aí a gente vai ver que isso é reflexo de toda uma sociedade, né? Eu acho que o Dan também ele pode até comentar sobre. Desculpa te interromper, Raquel, mas divergência salarial e de prestígio também, né? A Também. visibilidade que o Neymar tem em comparação com a Marta é uma coisa assim surreal. Não desmerecendo todo o talento e todo o trabalho de Neymar, lógico, mas em comparação com o histórico de que Marta tem, todas as contribuições dela para o esporte nacional, é uma discrepância injustificável. Gigante. Gigante. E justamente o que eu estava falando em relação
a cultura da sociedade, né? O que é que a cultura vê como mulher no esporte, homem no esporte, né? A gente observa, por exemplo, quantas vezes nós assistimos um futebol feminino na TV aberta, né? A gente sabe que toda quarta-feira, por exemplo, tem futebol na TV. Mas quantas vezes dessas quartas-feiras foram, por exemplo, futebol feminino, né? Então a gente vê que é muito uma cultura, né? E aí a gente para pensar como é que nós podemos, porque assim, é um trabalho, eu acredito que seja um trabalho de base, um trabalho de formiguinha, um trabalho de cada um mesmo, assim, fazendo a sua parte, né? Como é que eu posso colaborar para tentar quebrar um pouquinho isso, né? De que forma eu posso, né? Dentro das escolas, dentro do meu lar, com as pessoas que eu conheço, com as crianças que eu conheço, né? Para que isso seja aos poucos reajustado, para que as coisas elas reduzam cada vez mais e se igualem num patamar justo, né? Porque o mesmo esforço que é feito para um é feito para outro. E muitas vezes as mulheres, como foi alguma fala da própria Marta, né? Para que ela pudesse ser vista, ser valorizada, ela precisou fazer 3, 4 vezes mais do que um homem, para que ela pudesse ganhar o espaço dela, né? E eu acho interessante que muitas das vezes a fala dela é justamente trazer esse resgate para que outras meninas também acreditem no seu potencial, não baixem a cabeça diante do preconceito, diante das adversidades, né? Porque se ela está ali, ela conseguiu, é porque qualquer uma poderia também estar ali e conseguir, né? Eu acho interessante isso, que ela vai e ela quer abrir o caminho para que outras mulheres também tenham as mesmas conquistas, né? Em relação, por exemplo, ao que você falou da maternidade, foi bem relevante isso que a gente pode ver também nessas Olimpíadas, né? A gente pode ver muitas atletas, mães, né? Que no período da maternidade ou logo pós-maternidade, elas tiveram seus salários cortados em até 70%, né? Inclusive percas de patrocínio, depois que viraram mãe, justamente na crença de que, virou mãe, não vai mais produzir, né? E aí elas estavam batendo justamente nessa tecla para mostrar que isso não é real, que isso não acontece. Exato, ficou até muito marcante aquela fala da Marta, né, em que ela diz, gente, daqui a alguns anos não vai ter mais Marta, não vai ter mais Cristiane, não vai ter mais Formiga, e aí? Cadê vocês? Quem é que vem, né? Vamos, não é, obviamente, com essas palavras que ela fala, mas ela diz, vamos estar atentas e vamos assistir e colaborar e prestigiar o futebol feminino para que não caia, assim, para que não diminua, né? E nós temos tantos grandes nomes de mulheres no esporte. Eu acho que é até obrigação nossa nessa pauta a gente citar a Maria Lenk, aqui a nossa nadadora, que dá o nome ao parque aquático do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que foi construído para as Olimpíadas de 2016, né? Parque Aquático Maria Lenk. E que, assim, foi uma atleta totalmente revolucionária, que ela decidiu ser atleta no momento em que o Brasil não existia isso. Como assim? A mulher vai ser atleta, nadadora, vai principalmente estar exposta, né? Porque a natação você está ali de maiô, enfim. Outro ponto que aconteceu também foi uma competição recentemente, eu não me recordo agora exatamente qual era a competição, mas que era de vôlei de areia, e as atletas, se eu não me engano, da Noruega, ou foram, acho que sim, da Noruega, se recusaram a jogar de biquíni, como é de praxe, inclusive nas Olimpíadas, as mulheres no vôlei de areia jogam de biquíni, e os homens jogam de short, de camisa, e elas disseram por que a gente não pode jogar da mesma maneira, por que a gente não pode escolher esse outro tipo de vestimenta, em face, claro, à sexualização, né, a objetificação da mulher. Então, eu acho que nós temos grandes nomes, temos que prestigiar o esporte feminino, temos que incentivar a participação feminina, principalmente nas Olimpíadas, e eu acho que tem um caminho aí longo ainda para se galgar, mas eu acho que vai dar certo. Dan? Se Raquel quiser falar primeiro, pode, viu, Raquel? Obrigada, Dan. É só uma coisinha só a mais a acrescentar, Felipe. Que assim, não existe só, a gente falou aqui do futebol, né? Mas não existe só o futebol, existem inúmeros outros esportes, a mulher pode fazer qualquer um deles, né? Que ainda existe um certo